Código de Processo Penal dos recursos em geral. Capítulo 2. Do recurso em sentido estrito. Artigo 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença 1. Que não receber a denúncia ou a queixa. 2. Que concluir pela incompetência do juízo. 3. Que julgar procedente as exceções, salvo a de suspeição. 4. Que pronunciar o réu. 5. Que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. 6. 7. Que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor. 8. Que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. 9. Que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade. 10. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. 11. Que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. 12. Que conceder, negar ou revogar livramento condicional. 13. Que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. 14. Que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. 15. Que denegar a apelação ou a julgar deserta. 16. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. 17. Que decidir sobre a unificação das penas. 18. Que decidir o incidente de falsidade. 19. Que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. 20. Que impuser medida de segurança por transgressão de outra. 21. Que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774. 22. Que revogar a medida de segurança. 23. Que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação. 24. Que converter a multa em detenção ou em prisão simples. 25. Que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A desta lei. Artigo 582. Os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, salvo nos casos dos números 5, 10 e 14. Parágrafo único. O recurso, no caso do no 14, será para o presidente do Tribunal de Apelação. Artigo 583. Subirão nos próprios autos os recursos: 1. Quando interpostos de ofício. 2. Nos casos dos artigos 581, inciso 1, 3, 4, 6, 8 e 10. 3. Quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em translado quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão e ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. Artigo 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, da concessão de livramento condicional e dos números 15, 17 e 24 do artigo 581. Parágrafo 1º. O recurso interposto de sentença de impronúncia ou no caso do no 8 do artigo 581, aplicar-se-á o disposto nos artigos 596 e 598. Parágrafo 2º. O recurso da pronúncia suspenderá tão somente o julgamento. Parágrafo 3º. O recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito de perda da metade de seu valor. Artigo 585. O réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança nos casos em que a lei a admitir. Artigo 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Parágrafo único. No caso do artigo 581, 14, o prazo será de 20 dias, contado da data da publicação definitiva da lista de jurados. Artigo 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda
translado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e consertado no prazo de 5 dias e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso e o termo de interposição. Artigo 588. Dentro de 2 dias contados da interposição do recurso ou do dia em que o escrivão extrair do translado o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e, em seguida, será aberta a vista ao recorrido por igual prazo. Parágrafo único. Se recorrido for o réu, será intimado do prazo na pessoa do defensor. Artigo 589. Com a resposta do ocorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Parágrafo único. Se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer de nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Neste caso, independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em translado. Artigo 590. Quando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o dobro. Artigo 591. Os recursos serão apresentados ao juiz ou tribunal ad quem dentro de 5 dias da publicação da resposta do juiz a quo, ou entregues ao correio dentro do mesmo prazo. Artigo 592. Publicada a decisão do juiz ou do tribunal ad quem, deverão os autos serem devolvidos dentro de 5 dias ao juiz a quo.